Quando nós falamos sobre o tema felicidade, quem sabe é um tema que é desejo de todos nós. Mesmo sem entender direito o que significa felicidade, todos nós responderíamos com muita força: eu quero ser feliz. Se eu tenho um desejo para a minha vida é ser feliz. Eu busco ser feliz. Então felicidade, quem sabe, é um objetivo que todos nós traçamos, sonhamos e concordamos que é um desejo comum, que é um desejo que nos une à vontade de sermos felizes. E nessa nova série, Felicidade de Cabeça para Baixo, a gente quer pensar um pouco sobre o que significa felicidade e quem sabe talvez aproximar a felicidade de todos nós. O livro que nós temos como base para essa série é esse livro aqui chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Esse livro é de um autor chamado Shawn Achor. Ele é professor em Harvard e ele escreve esse livro a partir de um curso que ele oferece em Harvard chamado Curso da Felicidade, e é o curso mais concorrido daquela universidade. Daqui a pouco eu falo mais, eu volto nele, mas então nosso tema hoje tem como título: A felicidade começa hoje. Se eu perguntar agora, você é feliz? Qual seria a sua resposta? Se eu perguntasse, você é feliz hoje? Qual seria a sua resposta? E se eu perguntar, você vai ser feliz amanhã? Qual vai ser a sua resposta? Essa lógica começa a nascer na vida desse professor a partir da experiência que ele tem olhando para a Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard é considerada a melhor universidade do mundo. Ela formou 5 presidentes dos Estados Unidos, ela formou diversas personalidades. Cito alguns formados em Harvard. John Kennedy se formou em Harvard. George Bush se formou em Harvard. Barack Obama, formado em Harvard. Bill Gates, formado em Harvard. Mark Zuckerberg, formado em Harvard. Personalidades conhecidas que marcam a história do mundo. Os 3 primeiros, então, presidentes: Bill Gates, o dono da Microsoft, um dos homens mais ricos do mundo, uma pessoa muito influente. Zuckerberg, o criador do Facebook, que também muito conhecido, que alcançou grandes finanças, então pessoas bem-sucedidas naquilo que foram fazer, pessoas formadas em Harvard. E aí esse professor começa a nos falar sobre curso da felicidade numa faculdade, numa universidade conhecida como, quem sabe, a mais famosa, a melhor, com melhores professores, com melhor formação, a melhor faculdade do mundo. Então, uma das coisas, quando é um jovem pensando em fazer um vestibular, sonhando em fazer uma faculdade, estudando para passar nessa faculdade, imagina que felicidade para um jovem, ao fazer vestibular, ao passar na prova, entrar, ser escolhido, ser aprovado na faculdade de Harvard. Já pensou que alegria? Já pensou que felicidade? Já pensou que faixa grande do papai? Passou, é bicho em Harvard. Não se vê tanto assim hoje em dia, mas tinha uma época que era muito comum. Filho passava, já tinha lá um banner do papai, da mamãe lá, passado, bicho em tal faculdade. Já pensou ter uma faixa dessas em Harvard? Que alegria! E esse professor então de Harvard, ele começa a perceber uma coisa muito estranha. Que ele diz assim: olha, o que eu percebi em Harvard é que as pessoas chegam nessa faculdade, em questão de poucos meses, elas já começam a ficar insatisfeitas. Elas já não gostam mais da faculdade. Elas já estão infelizes. Elas já começam a ficar estressadas, cansadas, reclamonas com a faculdade. Reclamam da melhor universidade do mundo. E aí ele traz alguns dados muito interessantes quando ele diz: há diversas verdades em Harvard, e uma delas é que apesar das suas instalações impressionantes, de ser uma faculdade maravilhosa, um dos melhores e mais brilhantes
corpos discentes da América e do mundo. Harvard é um lar de jovens cronicamente infelizes. Uma pesquisa ainda de 2004, 4 de cada 5 alunos de Harvard sofrem de depressão pelo menos uma vez durante o ano letivo. E metade dos alunos de Harvard sofre uma depressão tão profunda e tão grande que chega ao ponto de ter que trancar a faculdade por um tempo, que não consegue exercer a sua atividade. E ele então começa com esse questionamento, nessa lógica da vida de como um universitário alcança a aprovação, alcança o sucesso, chega à melhor universidade do mundo, e mesmo assim não é feliz. E por isso que o nome da nossa série é Felicidade de Cabeça para Baixo, porque ele começa a trazer uma lógica que ele diz: nós somos criados com a ideia de que o sucesso traz felicidade. E mais cedo ou mais tarde a nossa vida coloca a felicidade nos lugares que nós alcançamos o sucesso, que nós alcançamos a recompensa, que nós alcançamos o êxito. E nós começamos com aquelas ideias: ah, mas quando eu tiver tal carro, ah, mas quando eu tiver a minha casa, ah, mas quando eu ficar com a minha profissão estável, ah, mas quando eu... E a gente vai jogando a felicidade para algum momento em que algum sucesso nos aguarda. Ah, quando eu passar no vestibular, eu imagino a cabeça desses jovens: puxa vida, eu vou tentar fazer vestibular em Harvard, se eu passar... E ele começa a dizer o seguinte: a vida inteira nós somos treinados e aprendemos que o sucesso traz felicidade. E ele diz assim: mas para você aprender sobre felicidade, você tem que virar a felicidade de cabeça para baixo. E ele diz o seguinte: a felicidade leva ao sucesso e à realização, e não ao contrário. A grande descoberta, a grande proposta daquilo que ele chama de psicologia positiva é de perceber que a maioria das pessoas de sucesso, elas são felizes. Que a maioria dos alunos que têm as melhores notas de Harvard são alunos muito felizes com a possibilidade de estudar, muito felizes com os dias em Harvard, muito felizes com a sua vida. Ele começa a perceber em diversas pesquisas que as pessoas que são mais bem-sucedidas na sua profissão, que sobem de cargo, que conseguem melhores cargos na sua empresa, que são mais contentes, que vão dia após dia sendo mais felizes, que têm uma saúde melhor, são pessoas que muitas vezes não alcançaram todo o sucesso, todos os desejos, todo o sonho que esperava, mas que já são felizes no presente. E ele começa a dizer: tem que virar a felicidade de cabeça para baixo, porque não é o sucesso que traz felicidade, mas é a felicidade que traz o sucesso. E é muito interessante que nós vivemos acostumados nesse mecanismo ao pensar que o sucesso vai trazer a felicidade, e somos treinados com dados que eu poderia dizer assim, dados de infelicidade. Entre as suas pesquisas ele descobriu o seguinte: para cada estudo que se faz sobre felicidade e prosperidade, existem 17 estudos sobre depressão e distúrbios. E ele diz mais: nós sabemos muito bem como é estar mal e infeliz, e sabemos muito pouco sobre como é ter prosperidade. A conclusão que ele chega ao analisar os estudos científicos é que nós temos, a cada 17 estudos que nos diz dos problemas, um que nos diz a solução. Nós somos habituados a saber sobre o problema. Se você liga o jornal, o noticiário vai te trazer muitos problemas. Se você liga a rádio no momento das notícias, tem muito problema. Se você abre um jornal, tem muito problema. Se você vai num site, tem uma parte de entretenimento, mas o resto traz muito problema, muita notícia ruim. Nós somos especialistas em falar de dados sobre a depressão, de dados sobre suicídio. Mas quem de nós saberia dizer uma estatística de felicidade? Quem de nós aprende a ouvir quais são os caminhos para a felicidade? Então, durante
Essas 4 semanas eu te convido a perceber que a felicidade precisa ser virada de cabeça para baixo, para você aprender a ser feliz hoje. E um dos exemplos incríveis que ele dá é quando ele, como palestrante, é convidado para dar uma palestra sobre felicidade, para conversar sobre alunos na África, em Soweto, um lugar considerado muito pobre, muito violento. E ele começa a encontrar crianças em Soweto, e quando vai chegando aquele grande público de crianças de Soweto, do qual ele daria aula, ele começa a pensar: eu não posso trazer aqui exemplos para me aproximar deles, para eles entenderem o que eu quero comunicar com ele, trazendo exemplos de um jovem ocidental norte-americano. Então, para tentar me aproximar deles, eu vou tentar trazer algo do senso comum que todo mundo vai concordar, algo que vai fazer eu criar uma conexão com esses adolescentes, com essas crianças. E aí ele disse que a ideia que ele teve foi a seguinte: ele disse assim: quem aqui gosta de fazer tarefa de casa? Na expectativa que ninguém ia levantar a mão. E ele disse que, para surpresa dele, foi uma euforia das crianças. Eu! E um sorriso daqui até aqui, dizendo: eu gosto. Ele começou a perceber: puxa vida, 95% quando falou em tarefa de casa disse que gosta de fazer tarefa. E aí ele disse: não deu muito certo a minha ideia. Mas seguiu. Quando acabou a palestra, ele foi conversar com um dos coordenadores. E ele disse o seguinte: poxa, as crianças aqui são um pouco estranhas. Elas gostam de fazer tarefa de casa. A resposta do coordenador foi: elas têm uma oportunidade que os pais delas não tiveram. Então elas entendem que isso é um privilégio. E por entender que é um privilégio, elas são muito felizes com a tarefa de casa. Uma frase ainda do livro: a nossa interpretação da realidade altera a nossa experiência dessa realidade. Nós vivemos numa geração muito insatisfeita. Eu não lembro onde eu vi, onde eu li isso, mas eu lembro que alguém disse que nós ganhamos o poder de que agora tudo está na palma das nossas mãos. Você pega um Uber, você sai do carro, você já diz: o carro está limpo? Tá bem limpo, gostei. O motorista foi educado? Sim, foi bem educado, gostei. Mas eu não vou dar tudo 5 estrelas para ele não ganhar muita moral. Vamos dar um 3 aqui. Se for com o Tiago, então a gente baixa para 2, né? Mas a gente ganhou o poder de tudo que nós fazemos, nós avaliamos na palma da nossa mão. E com isso nós nos tornamos exigentes demais. Exigentes demais ao ponto que esse poder faz com que toda a nossa avaliação, se não for perfeita ao nosso gosto, se torne uma avaliação que a gente considera média. E o problema não é o que a gente faz quando avalia um Uber ou um restaurante, que às vezes até é uma boa dica para quando você vai pedir uma comida. O problema é que nós tornamos a nossa vida uma vida insustentável. Diante de histórias dos nossos pais que diziam, dos nossos avós que diziam, porque lá em casa nós tínhamos um pedaço de carne para 3. Diante de histórias que diziam: nós passamos muita dificuldade, nós vivemos numa geração que não sabe mais o que é isso. E ao invés de entender o privilégio do tempo que nós vivemos, nós somos insatisfeitos. A média de idade de pessoas com depressão era de 29,5 anos, há 30 anos atrás. Hoje em dia já baixou para 14. E os números de suicídio já começam a partir dos 10 anos de idade. As pessoas são insatisfeitas. As pessoas reclamam. As pessoas estão esperando algo para ser felizes que já passou por elas há muito tempo, mas que elas não conseguem enxergar. Por causa dessa visão, por causa dessa ideia de que a minha felicidade ainda vem, eu paro de viver o momento. Eu confesso para vocês que uma das coisas que chama a minha atenção é na realidade de ser pastor de uma comunidade como o apóstolo Pedro. Que quando eu visualizava ser pastor, quando eu imaginava os lugares que eu passei onde eu iria, eu pensei assim: olha, o que eu visualizo e sonho de uma comunidade tem que ser mais ou menos assim, jogando a felicidade lá para o futuro.
E eu vivo experiências como pastor na comunidade Apóstolo Pedro. Eu vejo grupos, eu vejo lideranças, eu vejo ministérios. E vai do trabalho com as crianças à terceira idade, que me surpreendem de quão maiores, mais bonitos e mais grandiosos são do que um dia eu sonhei. Eu conheço gente aqui que me diz que orou muitos anos para ver o que vê hoje na Pedro. Mas você não faz ideia do que eu escuto semanalmente. Eu falo por mim, não vou botar os meus colegas nessa fria. O que eu escuto de reclamação a semana inteira. O que tem de gente insatisfeita. O que tem de gente que às vezes reclama porque o pessoal foi testar uma luz e apagou uma luz a mais. Ou que às vezes, quem sabe, trocou a luz aqui, deu uma cor diferente no altar e isso vira uma reclamação. E as pessoas vão vivendo essa sua insatisfação e eu vou percebendo o quanto isso é contagiante. E o quanto nós nos acostumamos. A igreja está lotada com séries, aí tem gente que diz, mas é melhor sem série. Aí quando não faz série, tem outros que dizem, mas está precisando de série para eu convidar as pessoas para vir para a igreja. Vocês já notaram como a insatisfação vai nos acompanhando dia após dia e nós nos tornamos avaliadores de tudo sem começar a ser felizes com o que vivemos? E vamos perdendo o privilégio de sermos felizes. Eu vejo gente reclamar da nossa cidade. Claro que não é perfeita. Mas como que a gente consegue achar tanta reclamação numa cidade que nem a nossa? Eu vejo gente reclamar da sua vida diariamente, sem perceber o privilégio que ela tem de viver. Eu vejo gente, quem sabe, pegando o exemplo das crianças de Soweto, muito descontentes, sempre olhando para aquilo que falta, sem nunca agradecer e se alegrar com aquilo que já tem. Eu sei que essa palavra que eu falei, ela desce meio quadrada, mas é exatamente isso que nós precisamos entender. Você está perdendo de ser feliz hoje, porque você não está percebendo que privilégio é a vida que você tem. Você está perdendo de experimentar a felicidade agora, porque você está esperando algo que quando chegar, você já vai querer outra coisa. Por que não começar hoje? Por que não escolher hoje como dia para ser feliz? Por que não começar a perceber o privilégio que você tem, as possibilidades que você tem, e olhando até para a história dessas crianças de mãos erguidas, de dizer, eu posso ser feliz hoje. E quem sabe um dado como esse, uma história como essa, começa a mudar na nossa vida quando eu entendo o que eu preciso para ser feliz eu já tenho, e eu quero que comece agora. Uma coisa, eu e o pastor Daniel, nós montamos juntos essa mensagem que ele fez de manhã, eu fiz de noite. Uma das coisas que a gente começou a se perguntar e qual é a diferença então entre felicidade e alegria? Que são duas palavras que se misturam, que a gente cita elas e elas se misturam, que na Bíblia elas se misturam. Mas é interessante que até na Bíblia, quando Jesus fala de felicidade, ele fala de situações bem difíceis. Felizes os que choram, felizes os que são perseguidos, felizes os que têm fome e sede de justiça. Enquanto que muitos outros textos vão nos convidar para a alegria. Entre as nossas pesquisas, nós achamos um casal que fala sobre carreira profissional e que traz dados sobre outras coisas, chamado Lua Galvão, o nome dela, e Danilo Espanha, ele. Eles escrevem, se eu não me engano, para a revista Exame. E eles definem assim: felicidade é um estado intrínseco, em geral associado ao bem-estar. Já a alegria é um transbordamento da felicidade. Está em geral ligada a um fato ou ação positivas. E essa frase daqui foi na nossa conversa que a gente meio que tentou fazer uma interpretação desse texto dizendo: felicidade é ser. Alegria é estar. Uma pessoa pode ser feliz sem ter picos de alegria. E uma pessoa pode ser muito triste, mas
estar alegre em alguns momentos. Então, ser feliz é um sentimento que não muda de acordo com as circunstâncias. Mas a alegria, sim. Quando o Juninho conta essa história, antes da última música, falando da história desse homem que perde esposa, que perde os filhos, que perde emprego, e ele consegue escrever "sou feliz", nós não encontramos alguém que estava dando gargalhada, mas nós encontramos alguém que tinha uma felicidade que tinha a ver com o seu ser. E nessa felicidade ele consegue enxergar coisas positivas até na dificuldade. Ele consegue enxergar até quando muita coisa falta aquilo que ele tem. E ele sabe o valor da felicidade. E a alegria é o sentimento de que ele vem e em alguns momentos nos transborda. Quem sabe, como eu falei no início, hoje é um dia de alegria para mim. Mas quem sabe não é para muitos. E até quem sabe, quando eu estava visualizando essa mensagem, quando eu estava pensando, eu pensei assim, poxa, vai ser legal essa série, está todo mundo empolgado para a série, tem um monte de gente dizendo, vou levar meu amigo, vou convidar meu amigo, fulano vem, já estava com uma visualização. Aí Deus diz, Rafael, vou fazer tu entender como é que funciona esse negócio, chuva. Aí agora baixa a bolinha aí, fala de felicidade para valer agora. Ser feliz apesar de. Felicidade, então, tem a ver com ser, e a alegria tem a ver com estar. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, qual é a resposta cristã para isso? Para nos falar sobre a felicidade que é presente, a felicidade que é no dia de hoje, a felicidade transformada em alegria. Essa felicidade que nos faz entender o que de fato é ser feliz e como nós podemos ser felizes hoje. E para falar sobre esse tema, eu quero conversar com vocês sobre um livro da Bíblia. Você sabia que tem um livro da Bíblia, uma carta da Bíblia, que é chamada A Carta da Alegria? Esse é o apelido dessa carta. Existe uma carta na Bíblia que ela é conhecida por alguns como a Carta da Alegria. E a Carta da Alegria é a carta de Filipenses. Então, quem tem a sua Bíblia e quiser abrir, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, eu vou ler o versículo 4 e depois eu leio do 10 até o 13. Filipenses capítulo 4, versículo 4 e depois do 10 ao 13. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto, quem sabe muito conhecido, considerado a Carta da Alegria, ele vem como um presente para nós quando pensamos em ser feliz hoje, a partir da vida de alguém que quando escreve tinha motivos para não estar feliz, para estar na bad, para reclamar muito, mas era alguém que nessa carta fala 13 vezes, estou alegre, alegrem-se, minha alegria. Estou alegre, alegrem-se, minha alegria. 13 vezes ele fala, minha alegria. Uma vez ele diz, aprendi a viver contente. E muitas outras ele diz, eu me regozijo. Ele fala desse seu desejo vibrante, que traz alegria ao seu coração. De quem que eu estou falando? Eu estou falando do apóstolo Paulo, que
num livro, numa carta de 104 versículos, 4 capítulos, por 14 vezes ele diz: eu me alegro. No Novo Testamento aparece a palavra alegria 59 vezes, e 14 é só nessa carta de Filipenses, falando sobre alegria, falando sobre se alegrar. Essa carta foi escrita mais ou menos 55 depois de Cristo. E é interessante que Paulo conhece a cidade de Filipos, naquela experiência então da conversão de Lídia, e na sua primeira visita a Filipos ele já vai preso junto com Silas, e é onde tem aquela passagem da Bíblia que diz que Paulo e Silas estavam presos. E o que ele faria na prisão, dedicando a vida para anunciar o Evangelho, amando a Cristo, o que ele faria nesse lugar? Com certeza reclamaria. Com certeza diria: poxa, estou aqui preso. Com certeza diria: brincadeira, ninguém veio me visitar ainda. A Bíblia nos diz que o que Paulo fazia é que ele e Silas louvavam a Deus na prisão. Só que agora Paulo não volta na igreja de Filipos, mas nós temos acesso à carta que ele escreveu. Sabe por que ele não volta lá? Porque ele escreve essa carta de dentro da prisão. Ele já tinha passado fome. Ele já tinha sido abandonado por muitos amigos. Ele sentiu muita necessidade. Ele derramou muitas lágrimas. Ele ouviu falar de muita confusão nas igrejas. Ele ouviu falar de muita gente que não se dava bem. Mas em meio a tudo isso que ele vivia, a felicidade dele era inabalável. Ele era feliz hoje. A felicidade dele não estava para o dia que ele saísse da prisão. A felicidade dele não estava ligada ao dia que ele visse as pessoas, como na própria carta ele conta a história de Evódia e Sintique, que não viviam em harmonia. Ele não pensava: o dia que as duas conseguissem acertar, aí eu vou ficar feliz. A felicidade dele não estava dependendo disso. Ele estava feliz, por isso que ele nos conta. Ele aprendeu o segredo da felicidade. Porque a felicidade não tem a ver onde eu vou chegar, mas tem a ver com onde eu estou. A felicidade não tem a ver com aquilo que eu vou conquistar, mas tem a ver com aquilo que eu já vivo e conquistei. E é interessante porque ele diz tantas vezes: alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. E ele diz: o segredo que eu descobri é de viver contente em toda e qualquer situação. E eu diria mais, porque se nós não aprendemos o segredo de viver contentes hoje, não é o que o amanhã vai trazer que vai nos trazer essa felicidade. Você já ouviu essa história? Alguém pensa: eu tenho que namorar, tenho que arrumar uma namorada. E quando começa a namorar, começa um relacionamento ruim, pensa: bom, mas o dia que a gente noivar, melhora. Aí quando vai noivar, pensa: bom, então vamos casar, que daí fica um pouquinho melhor. E casa e não resolve nada, só vai piorando. Aí a pessoa diz assim: então vamos ter um filho. Dá vontade de dizer, né? Sabe de nada, inocente. Daí a pessoa diz: bom, mas é porque a gente tem só um filho, a hora que tiver um casal, aí que dá certo. E a pessoa vai jogando, e vai jogando, e vai jogando, e vai jogando a felicidade, esperando algo vai acontecer para que essa felicidade chegue. A pessoa pensa no trabalho: o dia que eu conseguir um emprego que vai ser bom. E no primeiro dia de emprego já diz: ninguém me valoriza aqui dentro. A pessoa pensa: bom, o legal mesmo é quando eu alcançar a casa dos meus sonhos. Aí vem uma chuva de Jaraguá, e ele já pensa 2 vezes nas reformas que vai ter que fazer nessa casa. Se a nossa felicidade depende de algo, um dia nós vamos descobrir que a gente não aprendeu o segredo. O segredo é ser feliz hoje. Você está feliz hoje? Você consegue ser feliz com o momento que você vive? A pesquisa de Harvard vai dizer: as melhores notas, os melhores funcionários, a melhor saúde, os mais felizes nos seus relacionamentos e nas suas amizades,
são pessoas que são felizes no dia de hoje. São pessoas que não jogaram a felicidade para amanhã. São pessoas que não estão perdendo a felicidade na sua vida. E quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu vejo isso. Quando a Bíblia nos convida a olhar para Jesus, o que o apóstolo Paulo diz é: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Quando a minha força, ou diante da minha fraqueza, quem faz o meu fortalecimento é Deus, eu posso ser feliz na necessidade. Eu posso ser feliz na ausência. Eu posso ser feliz hoje. Indo para o final da nossa mensagem, eu quero trazer uma pequena história para nos fazer pensar. Nesse mundo, nesse grau de insatisfação que nós vivemos, é muito comum que você se acostume a sempre ter alguém para criticar, sempre ter um comentário negativo a fazer, sempre ver o que está faltando, sempre estar desanimado. Mas você pode virar a chave e ser feliz hoje. E a história que eu conto é de 2 irmãos gêmeos que trabalhavam na mesma empresa, estudavam na mesma faculdade e participavam da mesma igreja. Saíram na sexta-noite para trabalhar, depois tinha um encontro do pequeno grupo, depois tinha a universidade e depois tinha o culto. Saindo para trabalhar então, esses jovens foram juntos, trabalharam o dia inteiro, foram para a faculdade, tiveram a mesma aula e foram para a igreja. A mãe vai conversar com os 2 e diz: meu filho, um deles foi tomar banho, chega o outro, ela diz: meu filho, como foi o teu dia? Ah, mãe, meu dia foi péssimo. Cheguei no trabalho, estava por aqui de coisa para fazer. E ainda vem aquele estagiário novo me pedir ajuda. O dia foi cansativo e quando eu chego na faculdade, o professor vem com a ideia de fazer prova em duplas. E podendo consultar ainda, onde já se viu, pagar o que eu pago na faculdade, fazer uma prova em duplas e com consulta. O outro ainda se beneficiar do que eu estudei. E como foi a igreja? A igreja, melhor nem comentar. Cheguei lá, o estacionamento estava lotado. Não era em Jaraguá, tá? Não tinha nem onde colocar o carro. Entrei, tive que sentar num lugar que eu não gosto muito. E do lado de uma pessoa que eu nem conheço. A palavra foi boa, mas eu esperava mais. Eu esperava que tivesse mais de Deus ali. O louvor foi bom, mas pediram para a gente bater palma. E agora chego aqui. Vai esse filho para o banho, o outro chega de banho tomado. E a mãe diz: como foi teu dia, meu filho? Ah, mãe, hoje eu estou feliz. Por quê? A gente chegou no trabalho e tinha tanta coisa para fazer, que é sinal que a nossa empresa está prosperando. Eu tinha trabalho, eu tenho emprego, eu tenho coisas a entregar, eu posso fazer o meu trabalho com alegria. Tem gente reconhecendo o quanto a nossa empresa é importante para a cidade. E a faculdade foi boa, mãe. Nós fizemos trabalho em dupla e o professor foi tão gente boa com a gente que disse: senta com alguém e pode consultar. E na verdade, como não era a prova que a gente estudou tanto, a gente teve a possibilidade de compartilhar o conhecimento com alguém. E até ficou um trabalho legal. E a igreja? Mãe, eu estou muito feliz com a igreja. A igreja está cheia. Eu que sou acostumado a vir, que sempre entrava correndo com o meu carro, não tive nem lugar para entrar no pátio. E foi legal o louvor, porque mesmo cansado a gente arrumou um ânimo, cantou batendo palma, foi muito bom. A pregação foi tão boa, ela falou de tanta coisa que eu precisava ouvir. E eu volto para casa dizendo: obrigado, Deus, porque meu dia foi feliz. Você pode ser feliz hoje. Vire de cabeça para baixo e coloque a felicidade no lugar certo. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos.
É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.